Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo a todos aí, uma boa tarde, início de tarde, né? Passei aqui para falar para vocês de um tema muito interessante e é uma das coisas que eu atendo bastante, mesmo trabalhando aí muito mais com empresas, com treinamento de líderes e equipe. Um dos problemas que a gente mais tem é sobre relacionamentos. Relacionamentos de todas as formas. Relacionamento interpessoal, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento com os pais. E é interessante porque sempre quando falo sobre relacionamento que envolve pessoas, que tem pessoas envolvidas, você vai ver sempre essa... Hoje ainda está bem menos batido, mas já foi muito mais usada essa palavra aí, incompatibilidade de gêneros, né? E é uma coisa assim tão comum, porque quem é? Que pessoa que é igual? Quem de nós é igual? Né? Nem quando pai e filho, entre irmãos são iguais. Então, na verdade, essa incompatibilidade, ela não faz sentido uma pessoa falar, eu separei porque nós não somos compatíveis, né? Não tem nexo isso. Você vai ver em termos de trabalho a mesma coisa, né? De sócio. Por que sociedade é tão difícil de dar certo? Porque são duas mentes totalmente diferentes. E é interessante que quando nós falamos de duas pessoas, nós estamos falando de duas pessoas que ela fala assim, mas nós não encaixa, nós não combina, nós não bate as ideias. A gente não vai bater as ideias, porque vocês não são iguais. Vocês são totalmente diferentes um do outro. O problema é que vocês estão tentando encontrar duas partes. Fala, Antônio Marcos! Bom dia, meu irmão! Parabéns por compartilhar conhecimento. Cara, tenho também me alimentado aí do que você tem postado. É sempre muito importante, né? Tudo aquilo que nós compartilhamos faz com que me fez eu lembrar até de um versículo da Bíblia, né? Onde estavam duas pessoas ali juntas e discutindo para ver quem que era o maior entre eles, os dois discípulos, e ali Jesus chega, viu eles discutindo para saber quem deles era o maior, e eles pegam e falam assim que o maior é aquele que serve a todos, né? Então deixou ali um ensinamento para nós, que aquele que quiser ser maior, que compartilhe mais, que ajude mais gente. E sempre vai ser o maior, sempre é aquele que está mais compartilhando de algo. Então eu tenho me esforçado, não é fácil, né, nós que estamos aí, não é fácil vir na frente e começar a falar, mesmo que... Às vezes é fácil falar no 1 a 1, né, na rua, assim, mas a gente vai rompendo. Né? O importante é poder compartilhar com o crescimento de cada um segundo aquilo que nós temos. Assim como eu alimento de outras pessoas que eu vejo direto aí, e agora também podendo compartilhar um pouquinho daquilo que eu irei falar essa semana. Grande Thiago Galeno, meu mentor, com certeza será transformacional. Mas vamos lá. E o que é interessante a gente entender que, pessoal, sempre vai ter uma incompatibilidade entre duas ou mais pessoas. Porque não vai bater. E na maioria das vezes a gente está tentando encaixar peças que nós não conhecemos. Não é peça que não se encaixa. É peça da qual nós não conhecemos. E porque nós não conhecemos, nós estamos tentando encaixar um negócio que a gente não sabe como funciona. E aí você, quando olha para o corpo, eu fiz uma live aqui essa semana passada, né, falando sobre essas situações. E o que é interessante de saber sobre isso? Porque quando nós temos corpos diferentes, se você olhar para o corpo da tua esposa, se você olhar para o corpo do teu sócio, para o teu amigo, teu amigo colega de trabalho, enfim, com a pessoa que você está tendo um desafio, você vai ver que na sua grande maioria corre um risco muito grande de o corpo de vocês ser bem diferente. E quanto mais diferença tiver, mais vai ser essa dificuldade em se encontrar, em se encaixar, em se entender. Mas entenda que a nossa mente, ela mente. Eu até fiz uma live falando isso. A nossa mente, ela mente para nos proteger, mente para nos resguardar,
Mas o nosso corpo não mente, a todo momento ele está mandando informações, seja em expressão, seja em energia, seja até mesmo no formato do teu corpo. O nosso corpo fala, o nosso corpo explica, o nosso corpo ele grita, ele traz informações muito importantes. O problema é que muitas vezes nós não sabemos como identificar essas informações. O problema é que a gente não tem noção. Você imagina se está escrito, se tudo, o problema que você precisa resolver, o que você precisa saber para resolver um problema está escrito em chinês, e você não sabe ler chinês, é a mesma coisa de não saber. Só que a partir do momento que você entende, ou tem alguém que tem esse conhecimento do chinês e explica para você o que você tem que fazer, isso se torna simples, não fácil. Porque uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. E quando você entender que o teu corpo e o corpo do teu cônjuge, por ser diferente, tem informações diferentes, um exemplo, né? Você vai ver uma pessoa mais cheinha, mais fortinha, mais redondinha, né? Normalmente essas pessoas elas têm uma necessidade de carência muito maior, né? Temos 5 traços, para você que está acompanhando a gente aí, temos 5 traços de corpo diferentes, que reflete as 5 mentes diferentes, 5 sensações diferentes, percepções de mundo diferentes, traumas diferentes, né? Só no corpo, estou falando do que tem no corpo, fora as evidências que vão acontecendo depois. Isso acontece até os 5, no máximo 6 anos, né? E cada uma dessas marcas que esse corpo carrega, ele traz uma dor, recursos, enfim. E aí você imagina o seguinte, essa pessoa toda redondinha, ela tem uma necessidade de carência muito alta, muito alta. Se ela casou com uma pessoa que também está ficando redondinha junto com ela, isso significa que essa pessoa pode ser que ela também compartilhe um pouco disso. Eu estou falando aqui de grosso modo, é lógico que existe várias nuances nisso, mas só para você entender, né? Se ela também é um pouco gordinha, mas não é tanto, você vai ver que ela também tem essa necessidade de carência alta, ela tem essa intensidade alta, ela tem essa necessidade de carência alta. Mas o que acontece? Essa pessoa que não é tão quanto aquela, ela tem uma necessidade de carência, mas nunca vai conseguir suprir a totalidade da carência dessa pessoa. Fala, Kleber. Que bom te ver por aqui, querido. Boa tarde. E o que acontece? Aí essa pessoa, vamos pôr que uma mulher, que normalmente acaba sendo a que mais... a mulher, por ser mulher, ela já tem uma questão emocional mais aflorada do que o homem. Mas agora você imagina uma mulher mais gordinha, um homem que ele é também gordinho, mas não é tanto. A necessidade dessa mulher vai ser muito grande de carência, de estar junto. E se ela estiver rodeada, um exemplo, se ela estiver fazendo um trabalho, onde ela trabalha isolada, se ela estiver fazendo um lugar que ela não tem filhos, ela vai sufocar essa pessoa. Ela vai sufocar, ela vai querer estar com essa pessoa toda hora, vai querer estar ligando para essa pessoa toda hora. Por quê? Porque a carência, a necessidade afetiva, emocional dela é muito grande. É muito grande. E aí essa pessoa, por mais que ela também tenha esse sentimento aflorado, mas não é na mesma altura. É a hora que a pessoa fala, não combina, ela me sufoca, ela sabe. Mas por quê? Porque a necessidade de carência dela é muito grande. E o que acontece quando não tem esse entendimento nem dela e nem dele? E vai haver um estrago muito grande, porque vai ter conflitos muito grandes. Ele vai ter a sua parte de verdade, ela também vai ter a sua parte de verdade. Mas tem muita coisa no obscuro. No caso dela, se ela conhecesse as informações que o corpo dela ia ter, uma das coisas que eu falo assim, meu marido não me atende. E se ele for magrinho então, cabeçudinho, nossa, aí piorou. Aí piorou, porque aí ele não vai gostar de contato mesmo. Ele não vai gostar muito de conversar, ele gosta de ficar no mundo das ideias. É por isso que essas pessoas magrinhas, você vai ver que a cabeça é maior normalmente. Por quê? Porque para ele o importante é o cérebro. O importante é a inteligência, o importante é a racionalidade, o importante é a criatividade, a imaginação. E aí você vai ver duas pessoas com duas histórias diferentes, porque cada um desses tem uma marca diferente, com traço diferente, que não se conhecem, não conhecem a mentalidade. Eu não estou falando de não conhecer a pessoa, mas não conhecem a forma com que essa pessoa entende, não conhecem que os valores deles são diferentes. E aí eles tentam suprir. Né? Você imagina assim, eu acompanhei um casal onde a moça estava falando que ele estava sufocando demais, né?
E ele tava, e ela tava pedindo um pouco de distância. Eu falei, cara, eu tô sendo muito sufocada. Você me liga toda hora, você desconfia de mim toda hora. E o traço que ela tinha era um traço que era muito forte, a questão de segurança. E aí quando ele começa a desconfiar dela, porque ela tinha ele tinha essa necessidade de estar mais junto, de estar mais pegado. Ele era a pessoa mais emocional, e ela não que não era emocional, mas ela zelava pelo momento dela. Nossa, cara, isso acontecia um estrago violento. Aí quando eles vieram para conversar comigo, para ser atendido comigo, o que acontece? Uma das coisas que ele falava era tipo assim, olha a mentalidade para vocês verem como que é diferente. Ele, que era muito emocional, falava assim, falou, Edvaldo, o problema é que, cara, alguma coisa está acontecendo com ela, tá estranha, cara. Se eu ligo para ela, eu tô sufocando ela, eu quero estar perto dela. Cara, toda mulher gostaria de ter um homem carinhoso, e ela tem eu que sou carinhoso, que cuido dela, que zelo dela, e ela parece que não, nada com nada, é estranho, cara. Eu fico até desconfiando, porque ela quer distância, ela quer, sabe? E aí a hora que você vai conversar com ela que gosta de segurança, ela que gosta de ter o momento dela, o espaço dela, ela fica olhando o quê? Um cara que é possessivo. Um cara que ele é dominador. É um cara que quer ser autoritário. Mas todas essas informações, aí a hora que eu comecei a conversar com ele, descrever como ela pensa, e eu conversei com ela e descrevi como ele pensa, ficou mais claro para eles conviver. Entende? Por quê? Porque aí você para de ficar esperando no outro aquilo que ele não tem para te dar. Ou talvez não tenha na intensidade que você precisa. Divaldo, como que a gente resolve essa situação? Um exemplo. Vamos voltar àquele caso que eu falei do início, da mulher gordinha e do homem menos gordinho. Ele é gordinho, mas não é tanto. Então ela tem uma necessidade maior de carência. E aí você vai ver ele tentando suprir, mas ele vai morrer tentando e não vai conseguir, porque o nível de exigência dela é muito mais alto, a intensidade dela é mais alta. Então quanto mais ela dá, mais ela quer. Então nesse momento, o que eu falaria para esse casal? Eu falo assim, você tem que arrumar um trabalho, a mulher que tem uma necessidade, onde você possa comunicar mais. Por quê? Porque essa pessoa normalmente, por que ela normalmente engorda? Você vai identificar por isso. Porque ela sente um sentimento de abandono muito grande, de vazio muito grande. E aí o que acontece? Ela vai precisar comer, ou ela vai comer, ou ela vai chorar. Normalmente você pode ver, é raro. Essas pessoas que são mais cheinhas, elas têm uma facilidade muito grande para chorar. Elas têm uma necessidade muito grande. E para essas pessoas chorar é cura. Tá? E para quem não entende, você imagina que uma pessoa que é magrinha, ele vai achar que, cara, isso é frescura. Sabe por quê? Porque para ele isso é sinal de fraqueza. Se a pessoa for um corpo harmônico, meu choro é sinal de fraqueza. Não chora nunca. Vai segurar até onde dá. Para chorar é porque o negócio tá punk de verdade. Agora essas outras pessoas, se essa pessoa aí ela é mais cheinha, ela chora. Ela chora e na maioria das vezes sabe, o que mais dá conflito é porque essa pessoa nem ela não entende. Se você for perguntar para ela por que ela está chorando, nem ela não sabe te explicar. Ela não sabe te explicar. Ela não vai saber te explicar. Tá? Por quê? Porque é um medo tão grande. Essas pessoas que são mais cheinhas, elas têm um medo de ser abandonadas que é tão grande, que você vai ver muitas dessas pessoas vivendo num ambiente que machuca ela, que fere ela, mas ela não consegue sair desse ambiente doentio. Ela está dentro do ambiente que está fazendo mal. Ela sabe que faz mal. Ela entra em depressão, mas ela não sai desse lugar. Por quê? Porque ela prefere ficar num lugar onde ela está se sentindo mal do que correr o risco de ficar sozinha. É louco, é difícil de entender isso, mas isso é uma verdade, gente. É por isso que muitas pessoas hoje estão passando... Eu não sou muito da área da saúde, gosto da questão do estudo sobre comportamento. Eu sei que o corpo explica sobre questão de saúde, já estudei, mas eu não entro nessa área porque eu tenho foco naquilo que eu quero, naquilo que eu quero passar, naquilo que eu sei. Então, assim, eu vou muito mais na área de comportamento e relacionamento para poder explicar a questão dessa junção quando se fala de pessoas. E quando nós entendemos que cada pessoa tem uma mente diferente, tem valores diferentes do que os nossos, você começa a entender e parar de querer que as pessoas valorizem aquilo que tem valor para você. Entender que nem sempre aquilo que você está vendo é o que realmente é.
Na PNL tem um pressuposto que fala que o mapa não é o território. Ou seja, aquilo que você está vendo não é exatamente como você está vendo. Você está vendo como você está, ou como você é. Mas nem sempre é o que é de fato. Por isso que nós podemos olhar, 5 pessoas olhar para a mesma coisa e ver coisas totalmente diferentes. Por quê? Perceber coisas de formas diferentes. Porque cada um, segundo as marcas que nós temos, segundo a nossa história, e o corpo revela tudo isso, o corpo revela a nossa história, o corpo revela nossas carências, o corpo revela a nossa forma de pensar, o corpo revela até mesmo doenças que vêm, na maioria das vezes, para te ajudar, né? Para nos ajudar a alcançar algumas coisas que saudável nós não conseguimos. É muito profundo isso, é muito profundo. A depressão mesmo é um caso muito típico. Você vai ver uma pessoa que está com depressão, a depressão veio como reforço, como ajuda. Ela traz destruição? Traz. Mas o ganho que essa pessoa tem com a depressão, por incrível que pareça, gente, é muito maior o ganho que ela tem estando com depressão do que sem. Porque a depressão só veio no último estágio, tipo assim, quando não tem mais jeito, falou, cara, então agora eu vou ter que usar o que eu tenho de conhecimento, a tua mente, tipo assim, já que saudável você não está conseguindo alcançar isso, quem sabe doente você vai. Um exemplo de uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Começa a passar por muita situação e não dá certo, situação e não dá certo, situação e não dá certo, daqui a pouquinho o corpo dela vai ficar doente. Por quê? Porque ela estando doente, ela não precisa pedir ajuda. O estar doente já é alguém que precisa de ajuda. Eu não sei se faz sentido isso para você. Mas essa informação, nessa palestra, se você não sabe, eu vou estar fazendo uma palestra dia 21, ali no Centro Multidisciplinar da Crescer, da minha amiga Patrícia e do Frank. Estamos juntos ali, fazendo uma parceria junto com eles ali. E eu vou estar fazendo a primeira palestra em Pitangueiras, vai ser presencial. Lá o lugar é bem pequeno. Mas eu vou trazer uma informação, eu nunca trouxe esse nível de informação. É um nível de informação que eu tenho convicção que vai trazer muita cura, muita clareza para você. Porque o que vai trazer libertação para a tua mente. Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia que fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem o conhecimento da tua verdade, de quem você é de fato, de quem que é a pessoa que está do seu lado de fato, e quando eu começar a trazer essas informações, vou falar sobre cada um desses corpos, como eles pensam, aonde foi feita essa marca, desde quando foi na sua infância, em que momento, foi na gravidez, foi no primeiro ano, no segundo ano. Gente, você não tem noção, todas essas informações estão aí no teu corpo, gritando muitas vezes, e por você não saber, muitas vezes, quantas vezes, eu também sou terapeuta, tá? Quantas vezes tratamentos terapêuticos que demoravam 2 anos, hoje a gente resolve isso às vezes em 1 ou 2 sessões. Tem gente que fica nervoso. Cara, a gente não está aqui para enrolar. A gente está aqui para trazer resultado. Tá? E quanto a fato não é argumento. Eu tenho muitos cases para te falar de pessoas que saíram de... Eu não trato isso, eu volto a falar, eu não trato sobre depressão, eu não trato pânico, eu não trato nada. Mas se eu estiver tratando com um empresário ou com uma equipe que apareça essa situação ali na hora, eu sei como reagir a isso, porque eu tenho conhecimento disso. Então eu não faço para atender isso, mas se isso aparece, com certeza será resolvido. Então eu quero te fazer um convite, no dia 21, no próximo sábado, às 2 horas da tarde, eu vou estar ministrando uma palestra lá no Centro Multidisciplinar Crescer. Vai ser uma palestra fantástica, fantástica. Você vai sair de lá com um nível de entendimento de quem você é e de por que você está passando por situações assim. Quando eu começar a falar sobre cada tipo de corpo, você vai começar a fazer uma engenharia reversa na tua mente. Eu tenho um pouco disso, eu também penso assim, eu também penso dessa forma. E aí você vai começar a construir e você vai começar a entender por que você tem esse comportamento, por que o teu cônjuge tem esse comportamento, por que o teu sócio pensa desse jeito, por que uma pessoa é tão acelerada, por que uma pessoa é tão medrosa, por que uma pessoa tem um sentimento de rejeição tão alto, a ponto de querer sumir do universo. Por que mesmo quando você está passando por situações tão difíceis, tão complicadas, você não consegue sair da inércia? Você sabe o que precisa fazer e não consegue fazer. Todas essas informações o teu corpo explica.
o teu corpo explica o porquê. Você vai ver que existem muitas situações que acontecem só para esconder um problema que está atrás. E aí você começa a resolver esses problemas aqui que só mascaram aquilo que está atrás. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas aí quando você começa a resolver esses problemas aqui, é que nem galho de árvore, você corta esse e nasce outro, aí você corta esse e nasce mais um, aí você corta esse e nasce outro, e você vai viver cortando galho e vai nascer galho, cortando galho e nascendo galho. E você precisa entender o que de fato está acontecendo contigo. E nessa palestra você vai sair de lá com um nível de clareza muito alto. Eu vou entregar algo assim de muito valor mesmo. E eu tenho certeza que vai trazer libertação para você se entender, se você não se entende. E tem muita gente que não se entende, viu? Tem muita gente que está querendo que as pessoas entendam ele, mas nem ele mesmo entende. Então, ele está querendo que as pessoas entendam. Então, se você quer, ainda dá tempo, estamos às últimas vagas essa semana, tá? As últimas vagas, porque o lugar é bem pequeno. Então, assim, essa é a oportunidade que talvez você estava pedindo. Essa é a oportunidade que você estava querendo para poder entender mais você, entender a pessoa que você está junto. Então não perca a oportunidade. Se inscreve. Eu vou deixar depois o link aqui abaixo na live para você entrar em contato. Mas entre em contato da forma que você tiver. Tá? Se você tiver o número, tiver o nosso WhatsApp, entre em contato com a gente manda. Se não, manda inbox aí. Se você estiver vendo pelo Insta, manda no direct. Lá na bios do Insta também tem um link lá, se você tiver um Instagram, entra lá. Eu não vou me alongar muito não, porque quanto maior o vídeo, menos as pessoas assistem. Então se você tiver alguma pergunta aí, manda aí. Quem sabe eu vou gravar uma live aí. Essa semana eu vou estar vindo aqui falando sobre mais algumas coisas. Possivelmente amanhã ou depois eu vou estar vindo aqui falando sobre filhos. Aí eu vou falar sobre os meus filhos, para você ter noção de quanto que é importante e libertador você entender como é o formato do teu filho e saber como ele pensa. E aí quando você fazer, você vai ver que eu faço dos meus filhos, tenho 2, né? E você vai ver as fotinhas deles, o corpo deles são bem diferentes. E por isso eles são muito diferentes, pensam diferente, agem diferente. E eu vou estar falando aqui sobre a diferença de alguns e como que a gente aprende a lidar com eles, como que a gente sabe o que mais ou menos e o porquê que eles fazem algumas coisas. Tá joia? Pessoal, um beijo no coração de vocês. Se foi interessante para você, se te ajudou já em alguma coisa, compartilhe aí com pessoas que eu tenho certeza que você conhece, que está passando por alguns conflitos com pessoas. Compartilhe pelo menos essa live. É gratuito, é uma maneira de você mostrar que foi importante para você e pode ser importante para outras pessoas. Deixe o seu comentário aí. Tá joia? Um ótimo domingo para vocês, um ótimo início de semana. Que Deus abençoe e até mais.